Graça e paz a todos. Amados, quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que Deus exercita, ensina, faz os seus filhos, os seus escolhidos, a praticarem a sua justiça aqui na terra. Nós vemos isso, como várias vezes já falei para vocês, do Antigo Testamento, quando Deus tirou o seu povo do Egito, pois o seu povo, a humanidade toda veio pecar devido ao pecado original, então nenhum ser humano consegue, através do seu livre-arbítrio, de ir buscar a Deus e de nem permanecer em Deus. Então Deus, outrora, ele falava com os seus, mas devido ao medo, não queremos escutar a voz de Deus porque senão morreremos. Então Deus passou a levantar representantes para o povo, profetas, e esses falavam o que Deus queria para o seu povo. E nós percebemos que Deus tirou o seu povo do Egito para a terra de Canaã, terra que emana leite e mel. Egito, um povo pagão, Canaã, onde tinham povos pagãos. Então Deus falou, vou tirar vocês da terra pagã, vou te levar para a terra que emana leite e mel, mas vocês também vão ter que eliminar todos aqueles povos pagãos. Eliminar o mofo, o fermento velho, o pecado, para que vocês não venham a praticar os mesmos pecados que esses povos. Mas nesse trâmite, que é o deserto, Deus ensina os seus. O deserto, meus amados, não é porque Deus é mau, não. Ele está ensinando cada um de nós. Por que eu estou falando isso para vocês? No livro de Juízes, capítulo 3, só o versículo, se eu não me engano, é o versículo... Juízes, capítulo 3, versículo do 1 ao 4, e depois nós vamos pular para o Juízes 20. Ali no capítulo 3, diz o seguinte: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Entre parênteses, fez isto apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiências anteriormente em combate. Então, aqui, aí continua assim, os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam no monte do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, para ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então, aqui, nós percebemos que Deus deixou realmente essas nações para que o povo guerreasse com elas, praticassem a justiça de Deus, batalhassem. Então, ali nós vemos que se eles deixassem essas nações no meio deles, eles iam praticar as mesmas obras dos pagãos. Por isso que eles não podiam se casar com povos daquela terra, porque isso seria uma desobediência aos mandamentos do Senhor, porque aqueles povos iriam levar os seus filhos, através desses casamentos com estrangeiros, a praticar as mesmas obras desses povos. Então Deus o tempo todo auxiliando, ensinando, e deixou justamente esses povos para que eles fossem lá, através das guerras, eliminasse todo esse povo, acabasse com todos, sem pena, sem dó, matar homens, matar senhores já idosos, matar mulheres, matar crianças, que criança cresce, meus amados. Vocês estão entendendo? Então, nós vemos hoje em dia que as pessoas, quando vão falar sobre essa doutrina, muitas igrejas não repreendem o mal por pena. Mas eu não acho justo porque, uma irmã veio à minha igreja falar que o marido dela a espancou, ou o marido dela a abandonou, ou adulterou, e essa irmã vai ficar o tempo todo solteira, Então eles abrem novas doutrinas por pena, por dó, por compaixão. Deus já falou, Deus não requer sacrifícios, e sim obediência.
Então esses povos lá no Antigo Testamento queriam pegar alguns para serem servos dele, e era para eliminar, eles não eliminaram. O que aconteceu? Esses povos se infiltraram no meio dele, quer dizer, no meio do povo escolhido de Deus, povo seleto, e assim eles continuaram contraindo novas crenças. É como está a igreja de hoje. A igreja de hoje está fermentada, levedada, está com o mofo, está com a lepra. Toda a doutrina já está totalmente corrosiva, enferrujada. Como disse lá no livro de Timóteo, pois virá um tempo que não suportarão essa doutrina, sentindo como estão os ouvidos, juntarão mestres para si, para ouvir apenas aquilo que agradam eles. E assim eles vão seguir esses mestres, esses teólogos. Por quê? Porque acomoda o pecado deles. Então aqui a gente vê, lá no livro de Juízes, já um ensinamento do Senhor. E nós podemos ver aqui também, que no livro de Juízes, capítulo 20, fala de um levita que ele havia se casado com uma mulher, a concubina. E essa concubina, ela veio atrair ele, houve um adultério. E ela foi para a casa do pai. Mas esse levita foi até a casa do pai e quis a reconciliação com essa adúltera. E deixando a casa do pai, ele, a sua esposa adúltera e um servo foram para a terra deles. Só que eles, antes de chegar à terra deles, eles passaram numa cidade onde um homem daquela cidade os convidou para poder pernoitar na casa dele, para não ficarem na praça. Então, resumo da ópera, os moradores daquela casa, que eram os benjamitas, chegaram, queremos possuir esse homem. A mesma história que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Aí o homem daquela casa, não faça isso, aqui tem a concubina dele e tem a minha filha que é virgem, fique com elas. Só que esse homem, esse levita, falou, não, deixa que eu entrego a minha concubina a eles. Então eles violentaram essa concubina a noite toda, todos aqueles homens daquela cidade. E ao amanhecer, essa concubina estava à porta, quando o levita estava saindo, e ela estava morta. E esse levita dividiu essa mulher em 12 partes para cada tribo de Israel. E nisso, das 12 tribos, os benjamitas que fizeram isso, o que as 11 tribos fizeram? Se reuniram para guerrear contra Benjamim. Mas chegando lá, o que eles falaram? Entreguem somente esses homens que fizeram isso. Mas Benjamim não queria entregar os homens. Então eles foram à guerra. Então, mas os israelitas, antes de ir à guerra, eles consultavam o Senhor dizendo, sabe o quê? Olha só. Como podemos ver? Achei. No versículo 18 do livro 20 de Juízes. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Então aqui nós percebemos que Deus deu o aval. Judá irá primeiro. Vocês escutam Deus falando com vocês, podem ir. Naturalmente vocês pensam o quê? Opa, vitória certa. Então, continua assim, os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Deus falou para eles irem à guerra e 28 mil israelitas morreram naquela guerra. Aí no versículo 23, os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, vocês devem atacar. Então, agora vai dar vitória. Deus permitiu, os benjamitas derrotaram outros 18 mil israelitas, todos eles armados de espada. Mas milhares de israelitas morreram, com a aval de Deus. Deus falou que eles tinham que ir. E no versículo, vou saltar aqui, 28 mais ou menos. O Senhor respondeu, vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então, pela terceira vez, Deus falou, não, podem ir que eu entregarei eles nas suas mãos. E no versículo 46 diz assim, naquele dia, 25 mil benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. Então, o povo de Israel teve vitória no final, mas vocês perceberam
que Deus deu aval na primeira vez, deu na segunda. É a batalha, meus irmãos. É a batalha do bem contra o mal. Mas nós vivemos numa época, na atual geração, que é a graça, que Deus fala o quê? Que nossa luta não é contra a carne, e sim nas regiões celestiais. Existe uma batalha no mundo espiritual. Está havendo essa batalha. E muitas das vezes a gente só vê derrotas. Como esse povo aqui de Israel estava vendo derrota uma atrás da outra. Muitas pessoas morreram através das mãos desses benjamitas. Mas no final houve a vitória do povo, a perseverança. Muitas das vezes a gente vê, gente, eu oro, eu faço, aconteço, nada acontece. E às vezes parece até que as coisas pioram. Pois Deus já falou lá no livro do 1 Pedro que é necessário que todos os filhos de Deus passem por entristecimentos para serem provados. Vocês podem ver também no livro de, se eu não me engano, é isso mesmo, é no livro de João, capítulo 11, fala sobre a morte de Lázaro, que fala sobre que Lázaro, Deus, Jesus, falaram para Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus falou, não, essa morte dele não é, essa doença dele não é para a morte, mas sim para a vida. Então, e Jesus que resolveu ficar mais 2 dias a mais onde ele estava, justamente que Jesus não queria curar uma doença, e sim ressuscitar um morto, para que toda a fé daquele povo viesse a ser edificada. Porque a gente fica com muito mais fé quando a gente vê algo que a gente olha e fala, não, isso não tem mais jeito. Porque, como diz lá no livro de João, capítulo 11, versículo 38 e 39, que Lázaro já cheirava mal. Assim como houve, por isso que eu fiz esse paralelo para vocês aqui, no livro de Juízes com João, porque lá naquela batalha entre os benjamitas e o povo de Israel, os benjamitas estavam se dando bem. Mesmo Deus aprovando para eles irem à guerra. Estava cheirando mal, já foram muitos mortos os israelitas. Os benjamitas estão ganhando. Mas no final Deus deu vitória. Mesma coisa que Lázaro. Deus não queria curar somente uma doença, e sim ressuscitar um morto. Pois ele já cheirava mal, ninguém acreditava. Assim, meus amados, vocês têm que perseverar nesse deserto que é o mundo. Seja no casamento, seja vocês clamando pelo cônjuge, que é um descrente que se foi, que muitas das vezes já está com outro, seja com um filho que é descrente, vocês oram para a salvação deles, seja o que for, meus amados. Perseverem. Por mais que pareça que a vitória não está vindo, a nossa luta é espiritual e está tendo batalha. O papel de vocês é somente crer, tá bom? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.